podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, sabes que eu acho que hoje as pessoas não vão saber. Se eu disser o nome completo do nosso convidado, eles não vão saber quem é. Então vá, diz-me lá o nome completo do nosso convidado. Então, o nome completo é Pedro Miguel Veloso Fernandes. Sabes quem é? Eu sei quem é porque a pessoa está à minha frente, não é? Portanto, mesmo que eu não soubesse... Então, mas revela lá quem é. Então, Que é temos mais aqui... conhecido como quem? É conhecido como... Tem nome de jogador da bomba. Ou tinha nome de jogador da bomba, atualmente. Não é? Um professor muito querido por toda a comunidade de fãs dos Morangos com Açúcar. Usava bastante cascóis, não é? Era, porquê? Porque, como era de canto, tinha que proteger a garganta da voz. Percebo. Tinha toda uma explicação, percebes? Percebo. Portanto, temos aqui connosco o icónico professor Félix, das temporadas 7 e 8, que era interpretado pelo Pedro Pernas. Olá, Pedro. Bem-vindo. Olá, como estão? Tudo bom? Antes de mais, obrigado. Gostaste da apresentação ou não? Bastante, sim. Aliás, muito poucas pessoas sabem que eu não tenho pernas no nome, vocês sabem. Nós ficámos muito curiosos, portanto, temos que se perguntar de onde é que foi o Pernas. O Pernas é a alcunha desde criança. Eu sempre fui uma pessoa muito gorda, como podem constatar, e em miúdo era ainda mais magro. E então eu costumo dizer a brincar que quando ia brincar para a rua de calções e sapatilhas só se via os calções e as sapatilhas, não havia nada lá pelo meio. Tinha as pernas mesmo muito magrinhas e as crianças são cruéis, não é? Claro. E gozavam, olha perninhas, olha a perna longa, e isso enervava-me muito. E então, como me enervava muito, eles chamavam ainda mais. E assim ficou, às tantas eu já ia pela rua e já não respondia a Pedro. Diziam pernas e eu olhava. Diziam Pedro, eu continuava a minha vida. Diziam pernas e eu olhava e eu, pronto, ok, sou o Pernas. Pronto. E assim ficou. E depois, não só na infância, como na puberdade, na juventude, em todo lado, ninguém me chamava Pedro, sempre me chamaram Pernas. E quando comecei a trabalhar, inclusive quando comecei a trabalhar, as pessoas com quem trabalhava chamavam-me Pernas, não me chamavam Pedro. Portanto, E oficialmente então, batizaram-te Pedro como Pernas, e assim ficou. Quando me estreiei profissionalmente, ainda foi como Pedro Fernandes, porque não me permitiram ter o nome Pedro Pernas no cartaz, no Sr. Filipe Laféria. Eu estreiei-me no Politeama, num musical, em 95, e o Sr. Filipe não gostava muito de Pedro Pernas e então disse-me para eu escolher outro nome, eu escolhi O verdadeiro. Pedro Fernandes e assim ficou. Mas depois em 2001, quando criei a Clássicos, quando o Fernando Gomes criou a Clássicos e eu fazia parte da companhia, eu decidi, toda a gente me chama Pernas, portanto eu vou mudar para Pedro Pernas e assim Até por uma ficou. questão de que era muito mais fácil as pessoas reconhecerem-te como Pedro Pernas, se as pessoas vissem Pedro Fernandes no cartaz, se calhar não associavam logo ao Pedro Pernas, não é? Não, havia um Pedro Fernandes e não era eu. Exatamente. Quem é este Pedro Fernandes? Porque toda a gente me chamava Pernas, lá está. E eu até digo em brincadeira com o Pedro Fernandes da RF. Exatamente. Até já lhe disse em brincadeira, olha, se eu tivesse ficado Pedro Fernandes, tu agora tinhas de ser Pedro Pacheco. Verdade. Não, são áreas diferentes. Não, claro que sim. É uma Mas graça. assim tens voz para a rádio, portanto. Gostava muito de fazer rádio. Nunca tive essa oportunidade, nem surgiu essa oportunidade, mas era uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, sim. E não é a primeira vez que me dizem isso, que eu tenho voz para a verdade, rádio. Tenho estes metais que reverberam e... Sim. Pronto, é uma primeira experiência aqui neste podcast, assim com um microfone tipo da rádio. Quase. Faz-te conta, faz-te conta. É bastante atrativo este microfone, é que diz eu. Pedro, já que estamos aqui a falar do teu apelido e já percebemos de onde é que ele vem e essa parte da tua infância, mas quem é o Pedro Pernas atualmente? Quem é que és tu? Pernas, quem é que sou eu? Sou um ator, um sobrevivente, portanto, que adora o que faz, que tenta sempre estar neste meio, a fazer tudo o que trabalhar apenas na área do ser-se ator, seja no teatro, na televisão, no cinema, dobragens, locuções,
performance, tudo, portanto tento sempre viver apenas disto porque é uma arte que me fascina. O ser ator, viver outras personagens, enriquecer com elas, porque nós quando vivemos personalidades, pessoas, formas de estar completamente distintas das nossas, temos que as aprofundar, e com elas aprendemos e enriquecemos a nossa própria, também com o que aprendemos com essas personagens, e acho isso tudo fascinante. Eu sinto-me uma pessoa completamente diferente de quando comecei, apesar das minhas bases serem exatamente as mesmas, obviamente, de personalidade falando, não é? Sinto que enriqueci bastante porque aprendi com personagens completamente diferentes da minha forma de ser e de estar, que eu vivi enquanto ator. E eu acho isso fascinante. E depois é fácil sair? É fácil sair das personagens? Há personagens que às vezes chegamos a casa ainda com o nervinho da personagem que vivemos, mas é simples, é fácil, porque acabamos por saber separar o trigo do joio, como se costuma dizer, não é? Eu sou eu, a personagem é a personagem, e nós vivemos aquilo, vivemos a intensidade que a personagem nos exige, mas quando é para despir, despimos-la. Eu pelo menos dispo-a com alguma facilidade, sim, porque eu ali estou a interpretar, estou a representar, não é? Cá é esse peso de representar, se formos à Inglaterra, se formos aos Estados Unidos, é play, não é? É uma brincadeira. Se formos à França, é jouer. Portanto, nós estamos a brincar com o não sermos nós. E se brincarmos a sério, obviamente, temos que brincar a sério porque é a nossa profissão. É uma brincadeira que dá dinheiro. Exato. Mas se virmos com esta leveza, não é? Mais facilmente nos libertamos da energia da personagem, acho eu. Então, dado esse percurso todo, começado em 1995, como é que se dá a chegada aos Morangos 15 anos depois? És rápido a fazer contas, fantástico, estudou na Católica. Exatamente. Eu estudei, na realidade até me estudei em 94, há que dizê-lo. Eu terminei o curso de Música e Novas Tecnologias com a vertente do canto. Eu não tenho curso de teatro, tenho curso de Música com a vertente do canto, que é um dos instrumentos que eu uso muito na minha profissão. Inclusive nos Morangos. Basta ir, não é? Lá estou eu a cantar. E estreiei que o meu professor de inglês na altura, nesse curso, era mesmo inglês e fazia parte dos Lisbon Players, que é um grupo de teatro amador que se reúne, que curiosamente é a companhia mais antiga registada em Lisboa, apesar de ser amadora. Eles iam fazer um musical. E o meu professor, que me ouvia a cantar nas aulas e tudo isso, por que não vais fazer lá o casting? Nós estamos a precisar de um cantor. E lá fui eu fazer o casting e fui escolhido. E, ou seja, no palco, como ator, estreiei-me em 94 nessa peça. E foi aí que o bichinho cresceu em mim. Profissionalmente foi em 95 com o Filipe Laféria, porque o maestro da altura, o Gustavo Teixeira, era meu amigo de infância. É meu amigo de infância. E disse, estamos a fazer um musical no Teatro Politeama, não sei o quê, não estás a trabalhar, vai lá fazer o casting. Fui fazer o casting e fiquei. E aí me estreiei profissionalmente. Porquê televisão só 15 anos depois? Vou assumir um preconceito. Eu na altura era um pouco purista e dizia, não, televisão não, a arte de te representar é no palco, que é ali direto, não há cortas, já é trabalhar sem rede, é estar ali a desenrascar, é viver a intensidade com o público direta, a reciprocidade com o público é direta, não temos que estar à espera depois. Não? Tinha esta ideia parva de um miúdo de 20 e poucos anos, não é? E achava que não ia gostar de fazer televisão. Também não surgiu um convite, obviamente, até aí, mas achava que não ia gostar de fazer televisão. Que me enganei redondamente. 15 anos depois, quando apareceu esse... Portanto, nunca procurei, lá está. Nunca procurei, o querer não era um objetivo meu fazer televisão. Mas quando surgiu esse convite,
pronto, tive que fazer meia-culpa, que parvo foste de pensar este tempo todo o que pensavas, porque é um desafio tremendo. Fazer televisão é maravilhoso e passei a adorar. Ainda bem que 15 anos depois apareceu esse convite. Os Morangos foram o teu primeiro trabalho na televisão? Com continuidade, sim. Com continuidade, sim. Tinha feito uma participação aqui, uma participação acolá, mas daquelas de 1, 2 cenas, coisas muito, muito pequenas. Assumir uma personagem, construir uma personagem durante tanto tempo, e que era para ser um ano e depois ficou um ano, o verão e o outro ano, portanto foram 2 anos da minha vida maravilhosos, há que dizê-lo. Adorei estar lá, adorei fazer televisão, adorei toda aquela a organização, como é que se diz, a forma de estar, de se fazer televisão, a forma como tudo é organizado, toda a estrutura, o que é necessário estar ali, e há que dizer que como ator é muito gratificante, porque no teatro tu tens o tempo de ensaios, tens toda essa preparação da personagem para depois a assumir já com alguma confiança, não é? Ali há também uns certos ensaios, umas conversas, uma forma de ir passando pelas personagens antes de se gravar, mas na televisão é tudo muito mais imediato, e é chegar ao decor, fazer, e está feito, vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e é muito gratificante para nós atores conseguirmos naquele tempo viver a cena e a emocionalidade da cena, conseguir-se naquele tempo que é muito mais rápido, muito mais urgente, não é? Conseguir-se instalar a cena, instalar a emocionalidade da cena e vivê-la, e isso é tão gratificante, e foi isso que eu aprendi na televisão, que isso é enriquecedor, saber conseguir viver essa preparação da personagem muito mais rápida e chegares lá ao âmago da emocionalidade da cena que estás a viver. É muito bonito. Portanto, o professor Félix ficou colocado, a linguagem de professores, né? Ficou colocado, como é que se chamava a escola? Escola Dom Sebastião. Dom Sebastião. Escola Dom Sebastião ficou colocado na Escola Dom Sebastião durante 2 temporadas. 2 temporadas, 2 anos letivos. 2 anos letivos, exatamente. 2 anos. Porque é um professor, não é? É verdade, Exatamente. Temos de falar aqui a linguagem escolar, é verdade. 2 anos letivos, sim. Como é que foi preparar essa personagem? Preparar essa, olha, com muita conversa com o João Pedreiro, o diretor de atores, que me pediu que eu fosse aquele professor que, com muita empatia com os alunos, que não fosse rigoroso, que vivesse as dores deles, que os ajudasse a crescer e a ultrapassar os problemas deles de uma forma pedagógica. Não só pedagógica, mas também de amigo, e tentar fazer esse misto da personagem não ser só o professor, mas ser também uma espécie de pai da escola, de os envolver emocionalmente. E eu acho que sou assim naturalmente na vida, e portanto... Foi fácil? Não foi fácil, nunca é fácil, porque tens que te distanciar de ti, mas ajudou-me a chegar lá com mais facilidade, sim, há que dizê-lo. E foi assim que eu preparei a personagem, tentei viver um professor que se punha no lugar dos atores, dos alunos, que se punha no lugar dos alunos e que tentava viver as experiências deles para as compreender, e não só para julgar ou criticar ou ter aquele rigor mais de pedagogia, sim. Também tinha de lhes dar na cabeça, às vezes, lá está. Mas isso faz parte. A Rita. Isso faz parte, sim. Pedro, quando te chamam para fazer o personagem, já estava incluída a parte de teres que fazer canto? Já sabias que ias cantar? Eu fui convidado precisamente porque tenho a valência do canto, sim, lá está. Sim, sabia-se que ia ser a altura em que a escola era uma escola de artes, em que os alunos iam cantar, e obviamente eu fui convidado para o professor de canto
precisamente porque já tinha essa valência, já trabalhava profissionalmente no teatro, em musicais e em tudo isso, e era o meu curso, não era? A minha formação era na música e no canto, e o convite surgiu a partir daí. Creio que o João Pedreiro, que me conhecia de fora e dos teatros, tenho quase a certeza, se não certeza absoluta, que foi uma sugestão da parte dele, que felizmente foi aceito pelo diretor de projetos, e quando me fizeram a proposta eu nem pensei duas vezes, bora lá. Já vias os Morangos ou já tinhas um conhecimento assim geral da série? Já via os Morangos. Era uma série que eu gostava de acompanhar precisamente porque focava nas temáticas da juventude da altura. Eu já não era assim tão jovem. Focava na temática e achava muito importante. Achava importante por isso, porque o público-alvo era precisamente os jovens, e ali eles viam-se confrontados com aquilo que eles viviam, se calhar, na vida real, e talvez aprendessem com os exemplos que dali viessem. Mas, por outro lado, havia também o estigma no meio teatral de que fazer Morangos era depreciativo. Essa é uma das perguntas que também tínhamos de fazer agora mais ao tempo. Pronto, olha... Não, costumamos fazer ao elenco. Ao elenco que não é juvenil. Ao elenco não juvenil, porque havia de facto esse preconceito em muita gente, e gostávamos de perceber se a tua experiência também corrobora esse preconceito, ou melhor, corrobora essa existência desse preconceito, ou se até tinhas uma opinião diferente e que não havia preconceito nenhum. E nós perguntamos isto ao elenco não tão juvenil, mas no sentido de, como vocês tinham já mais experiência profissional, não é? A maioria deles não tinha. Portanto, aquilo estava a ser a primeira experiência como atores e atrizes. Sim, então... este preconceito era sobretudo com atores mais velhos. Exato, que já tinham experiência profissional. Sim, foi um preconceito que nasceu no meio, com o qual eu não concordo em absoluto, e já na altura não concordava em absoluto. Acho, para já, preconceitos são coisas que cada um pode ter a sua opinião, a sua forma de ver, a sua forma de estar, e nós não temos que ser preconceituosos em relação ao ponto de vista do outro, não é? Temos de o respeitar, quer concordemos ou não. Mas esse preconceito eu não o vivia. Não o vivia precisamente pelo que já disse, porque achava que a série era importante. E depois de estar lá, confirmei que não tinha de o viver, porque foram 2 anos fantásticos, foi um ambiente fantástico. Não senti que me tivesse prejudicado, pelo contrário, enriqueci bastante com o projeto, e não me prejudicou depois de ter saído, de ter parado, de fazer Morangos, não me prejudicou depois do trabalho cá fora, porque vim com mais bagagem, vim com mais experiência, e eu sempre lutei contra esse preconceito, e ainda bem, porque se eu vivesse esse preconceito, se calhar quando recebi o convite eu teria dito, não vou fazer Morangos porque é redutor. É uma parvoíce, e aliás eu acho que o elenco não jovem, pessoas dos vários elencos não jovens, ou seja, nós éramos os atores de apoio, digamos assim, porque a série era centrada nos jovens, não é? E para eles explotarem no mundo da representação. A maioria deles com quem eu falei pensavam mesmo que o ambiente é fantástico, agora, é muito fixe. Agora os nossos convidados também têm todos dito a mesma coisa. Sim, mas à partida, para terem participado nos Morangos, esse preconceito não existe, não é? Então existe parte das pessoas. Mas às vezes até podes ter ali uma coisinha dentro de ti que dizem, será que... Inicialmente, mas depois acabam sempre por... Eu entrei sem essa coisinha, mesmo, já entrei sem essa coisinha. Aliás, fiquei muito contente com o convite, e como já tinha feito aquelas participaçõezinhas, já tinha mudado aquela minha perspectiva um pouco fechada do que era fazer-se televisão, ainda com menos preconceito entrei, porque é trabalho, nós temos de trabalhar. Tu fizeste antes um bocadinho da Rebelde Way, não fizeste? Entrei em 40 episódios, os últimos 40 episódios da Rebelde Way. Portanto, ainda fizeste uma série juvenil. Sim. Antes das Morangos.
Foi antes, sim, foi Foi antes, antes? exatamente, foi É antes. assim, segundo os dados da internet. Não, foi antes, foi. E foi muito giro. Foi muito giro fazer também essa personagem, porque era uma personagem completamente diferente era uma pessoa muito exuberante, uma personagem muito exuberante que eu adorei construir. E foi ótimo trabalhar com a Sofia Aparício, com o Gustavo. Aliás, não sei se sabem, se a internet vos informou disto ou não, mas esteve para haver uma nova temporada da Rebelde Way que não chegou a acontecer. Por acaso eu não sabia. Pronto, não chegou a Mas eu nem vi a acontecer. Rebelde Way, portanto. Eu vi tudo. Essa série eu não vi. Eu vi tudo. Mas, para mim, não bateu os morangos, obviamente. Não, Sim. em termos de fenómeno, acho que os morangos realmente foram superiores. Mas quais é que eram as principais diferenças entre as duas séries? A temática, creio eu. Ali era mais focado nas relações, acho eu. A Havia um Rebelde Way. bocadinho de música. Havia um pouquinho, mas não muito, Sim, assim. E acho que a Rebelde Way era mesmo mais as relações apenas de amorosas e conflituosas e de invejas disto, aquilo. Ia só a uma temática mais de relações. Os morangos aprofundavam um pouco mais, porque falava-se das problemáticas sociais também das personagens. Mas em termos de gravação, isso tudo era semelhante? Sim, claro, sim, um ambiente fantástico também. Lá está, adorei contracenar com a Sofia Aparício e com o Gustavo Santos e, como eu estava a dizer, estava para acontecer uma segunda temporada e aí seria a Sofia a diretora da escola e eu passaria a ser o assistente dela. E isto foi falado, chegou a ser falado. E se tivesse acontecido essa segunda temporada, se calhar agora estaríamos a falar da Rebelde Way. Quem sabe, mas os morangos Morangos são morangos, eu sei. continuaram aqui. É assim, mas por falar em contracenas, como é que foi contracenar? Já vamos aos outros atores, mas com a Sofia Duarte Silva. A Sofia Duarte Silva A Ângela, para quem não sabe o nome oficial. A Sofia Duarte Silva é uma amiga do coração. E foi maravilhoso contracenar com ela. Nós tínhamos mesmo muita cumplicidade. Não era forçado. A cumplicidade entre o Félix e a Ângela não era forçada de todo, porque nós, Pedro Pernas e Sofia Duarte Silva, tínhamos essa cumplicidade. Uma amiga tremenda, uma companheira tremenda no dia-a-dia, sempre disposta a trabalhar, sempre disposta a afinarmos as coisas antes de irmos para o decor, que me apoiava a nível pessoal, que se deixava apoiar a nível pessoal, não só a nível profissional. Tínhamos esta cumplicidade de companheirismo mesmo, não era só... Isso facilita depois da contracena. Claro. Obviamente. E temos uma admiração tremenda um pelo outro. Sempre tivemos, ali ficou exponencialmente maior e ainda hoje a mantemos. Infelizmente já não lidamos diariamente um com o outro, porque as nossas vidas não é? Claro. São como são, temos que estar sempre na lufa-lufa, como se diz. Claro. Mas se encontrar amanhã foi como se tivesse, É aquilo que nunca como se a acontece. tivesse visto ontem. E é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher com uma garra, com uma força, com uma determinação, com uma inteligência emocional e sensorial muito grandes. E não quereria ter outra companheira para viver aquelas personagens que não a Sofia Duarte Silva, porque é mesmo do meu coração. Tiago, não sei quanto a ti, mas Sofia, estás totalmente convidada para o nosso podcast, que agora fiquei super curiosa de conhecer a Sofia. Portanto, nada a ver, a Sofia e a Ângela não tinham nada a ver. A Ângela do início da temporada 7. Não, de todo. A Ângela também fez, pronto, a personagem Ângela também era uma personagem muito...
muito engraçado. Sim, era rígida. Ela vivia a personagem Rígida, maravilhosamente. mas era cómica, não sei explicar. Sim, Porque era Tinha meio trapalhona às vezes. Tinha um toque sim. ali cómico. E isso tudo veio do valor da Sofia. Ela viveu aquela... Não queria que fosse azeda só. Claro. Queria que a Ângela... Porque a Ângela não era só azeda, ela era azeda por questões emocionais da personagem e de tudo o que ela tinha vivido até lá, porque nós também construímos isso, também construímos um passado para a personagem, não é? Mas no fundo ela era muito Coração mole. coração mole, não é? E ela conseguiu dar esse misto muito bem, e nesse misto pôs uma pitada de comicidade, de humor que fez com que a personagem tivesse a dimensão que teve, não é? Verdade. Também cresceu imenso ao longo destas temporadas. Sim. Muito, sim. A Sofia já tinha mais experiência, já tinha feito como é que se chamava? A Alice. Já tinha protagonizado a Alice, aquela que a enfeiaram com o Diogo Morgado, já tinha feito outras coisas, o Ballet Rose, já tinha uma outra experiência de televisão e foi uma excelente colega ao passar uma experiência dela e a ambientar-me muito melhor nos decors. Aprende sempre, não é? Com quem tens... Com quem tem essa disponibilidade, com quem tem a disponibilidade de acompanhar e de passar os seus conhecimentos, aprende-se bastante. E nos Morangos isso acontecia com toda a gente. Eu aprendi bastante com toda a gente aprendeu o que eu tinha para ensinar. Havia essa vontade de estarmos lá. Mas isto é uma opinião meramente pessoal, nem sei se concordas, lá em casa podem não concordar comigo. As temporadas 7 e 8, acho que foram das temporadas onde havia mais talento individual. Onde as personagens tinham mais capacidade de representação, e não só de representação, mas também como se viu de dança, de canto, etc. Sara Matos, por exemplo. Onde havia mais talento individual. Havendo o talento individual e havendo a capacidade das pessoas o partilharem uns com os outros, cresce muito mais, não é? Concordo plenamente e com tudo o que disseste, não só o crescer-se, mas também essa qualidade, porque lá está, sabia-se que ia ser uma escola de artes. Na escola de artes tu cantas, danças, representas. Os castings foram já virados para ter pessoas com essas valências, não é? E consequentemente tinham mais artistas neles. Isto agora falando dos jovens que explotaram, já referiste a Sara Matos, o Lourenço, a Gabriela Barros, o David que já tinha o seu percurso como cantor, aprendeu ali bastante, foi um rapaz humilde, super humilde, com uma disponibilidade para aprender fantástica. E aprendeu bastante ali, depois fez com que ele tivesse mais trabalho como ator em televisão. E eles já tinham essas valências, já tinham essa predisposição e essa disponibilidade para as três artes, não é? E, portanto, sim, acho que havia ali mais valor, não desprestigiando de todo, nem menorizando a capacidade dos outros, de todo. Só que aqui, como tocava em mais artes do que somente a representação, acabou eles tinham, exatamente, havia mais valor artístico neles, digamos assim, sim. E já que estamos aqui a falar em talento individual, como é que era depois gravar aqueles espetáculos de final de período, de final de ano, no final de cada temporada, se pode dizer assim? Às vezes havia uns a meio, mas aqueles espetáculos final, os espetáculos eram de finais de períodos escolares, lá está, sim. Era tudo a chorar no fim, mas era muito... porque estávamos a fazer teatro em televisão, acabávamos por estar a fazer teatro em televisão, não é? Tínhamos que montar o espetáculo num palco. Obviamente o João Pedreiro, com a sua experiência de teatro, tinha lá à mão o Cifrão, o Vítor Fonseca, com as coreografias, com os seus colegas bailarinos que depois preenchiam todo o cenário, tudo isso. Portanto, todas essas montagens, havia aquele gosto de se fazer teatro, de ensaiar o teatro para depois se filmar.
E não deixava de ser, na história dos morangos, o culminar de uma fase. Portanto, vivíamos esse culminar da fase muito intensamente e não estava a brincar quando dizia que acabávamos emocionados e a chorar. Chorávamos todos, abraçávamos, pá, que bom que foi, que lindo, que maravilhoso, que viver estas coisas assim foram os momentos mais ricos, há que dizê-lo, dos morangos, da nossa série. Foi quando se chegou a fazer esses espetáculos, porque eles preparavam-se mesmo com... E acabavam por apresentar realmente uma plateia. Exato, a plateia eram os colegas e figurantes e tudo isso, mas estavam num palco a apresentar-se a uma plateia. Vivenciaram também o teatro diretamente dentro da televisão. E eles ficavam felicíssimos e acabavam extenuados, não é? Cansadíssimos, a suar por todo o lado, porque era cantar, dançar, representar, fazer tudo ali, não havia muitos cortes, repetia-se o espetáculo uma, duas vezes para se filmar os vários planos, as várias perspectivas, e eles entregavam-se de corpo e alma a fazer aquilo. Pronto, para nós, professores, era estarmos na plateia a desfrutar do esforço, entre aspas, deles, não é? Da entrega deles. O nosso apoio era mais de bastidores, claro. Não é? Obviamente. Mas vê-los viver aquilo e vê-los chegar ao ponto de conseguirem aquele resultado e de saberem o que é estar num palco e não se falhar e ver uma sequência coreográfica, uma sequência... Era bastante bom e eles viviam aquilo tão intensamente que no fim era uma explosão de alegria cansada, mas de uma alegria imensa e de objetivo cumprido. Eu acho que foi a parte que eles mais gostavam mesmo. Vocês acabaram por ser literalmente professores deles ao longo das temporadas. Não foi só mesmo como representação, mas acabaram por... acompanhar ali o crescimento deles. Completamente, sim. Nos bastidores nós dávamos as dicas da nossa experiência, exatamente. Não é? Lá está, e a Sofia também já tinha feito musicais, cá fora, em teatro e tudo isso, portanto nós, em conversas de bastidores, de preparação de cena, de preparação de rodagem e tudo isso, passávamos-lhes muito dos nossos conhecimentos e apoiávamos-los muito, andávamos sempre por lá. Lá está, estávamos ali também para gravar, não é? E aparecia conversas muito importantes, muito interessantes, conversas muito interessantes de dúvidas deles que nós tirávamos e o entusiasmo na cara deles, na expressão deles, nos olhos deles de estarem a absorver aquela nossa experiência, aquele pedaço de experiência que os ajudou depois a viver aquilo. Não há nada mais gratificante que isso, a partilha de experiências. Sem dúvida. E assim, eu não sei quanto a ti, mas para mim esses momentos dos musicais eu ficava ali petrificada, ficava ali especada à frente da televisão, porque eu gosto muito de dança, de representação, então para mim essas temporadas foram só tipo, quem me dera estar ali. E foi muito giro, e pegando agora aqui numa resposta que deste há pouco, a tal que parte dos problemas sociais e disso tudo, até nessas temporadas musicais tivemos, e pegando na 7 e na 8, que foi aquelas em que tu entraste, também foram as mais musicais, tivemos como protagonistas um Aristotelio e a Sara Matos, que tinha aquela pressão de ter que ter uma profissão de ser médica como o pai, mas queria enverdar pela área das artes, e depois tivemos o David Carreira na temporada seguinte, mais ou menos com o mesmo problema, mas em vez de ser médico, era ser futebolista. E tinha que decidir ali entre o futebol e a música. Foi um bocadinho menos rígido. A Sara passou ali. Eu estava muito aquela Estás a dizer que o Nuno Mendes Sá era mais mauzão que o João Lagarde. Sim, temos que ser sinceros, não é? Sim, em termos de educação, sim, concordo. E se calhar, a personagem ainda há muita gente que passa por isto, não é? Sim, porque o João, a personagem do João era fortíssima também e tão rigorosa quanto a do Nuno. Só que o interesse era outro. O interesse era mais de os meandros do futebol em Portugal, não é? O interesse
era mais financeiro, era um interesse, não era que o filho seguisse as pegadas porque tinha que ser por educação, por questões familiares. Sim, o Nuno Mendes era uma pessoa mais conservadora, mais rígida. Exatamente. O João Lagarde a personagem de João Lagarde era mais deixar passar, ele vai ser vida de fome. Era uma coisinha mais cómica também. Sim. Sem O João dúvida é alguma. maravilhoso e eu amei ver essa personagem, ele era maravilhoso. E como é que era a vossa relação? Já falámos aqui da Sofia e da professora Ângela. Como é que era a vossa relação com os outros professores? Portanto, o vosso grupinho dos professores, a Sandra Celas, o Vítor Fonseca, a Linda não, a Filomena, que também fazia uma diretora extremamente rígida, mas que eu me partia a rir com ela, porque ela era hilariante. A opção com os chocolates e... Era hilariante. Aliás, estamos desejosos de ter aqui também. Verdade. A Filomena é maravilhosa também. Era ótima, a relação era ótima, aliás, nós gravávamos por núcleos, não é? Havia um dia em que era o geral, o dia que era a sala de professores, o dia em que era a sala de convívio, o dia em que era a sala de aulas, o dia em que... Pronto, as coisas eram estruturadas assim, e no dia em que era... nunca era uma coisa cronológica, em termos de episódios, era mais por decors que vocês organizavam. É mais por decors, sim, por questões técnico-práticas, regra geral... Isso faz muita confusão, vocês gravarem um episódio num dia, depois esse episódio vão gravar outro que se calhar já está a acontecer antes desse episódio. Mas é por isso que existe a direção de atores. É verdade. E antes das cenas, olha, não te esqueças que daqui já aconteceu isto. Nós próprios temos que fazer esse trabalho quando estamos a estudar as cenas, não é? Mas lá... Mas é engraçado para quem está de fora. Sim, nós nunca pensaríamos isso. Imaginar isso tudo. Eu compreendo quando és inexperiente, digamos assim, quando também estás a entrar aí, ainda ficas um pouco, peraí, agora é o que... Mas lá está, o João Pedreiro, maravilhoso, diretor de atores, tinha sempre tudo muito bem estruturado, muito bem sabido e acompanhava não só os jovens como nós, elenco de apoio, digamos assim. Eu gosto de dizer de elenco de apoio porque aquilo era para os jovens, não é? Ele tinha tudo tão bem estruturado, de onde é que vinha esta cena, antevê esta, antes desta cena aconteceu isto, agora e esta cena vai fazer com que aconteça aquilo. Estava tudo tão bem estruturado que tu, ao veres os episódios depois montados, não notas esta esquizofrenia que é às vezes. Não se nota que nós sempre achámos que aquilo era tudo gravado cronologicamente, não é? Pois... Sim, foi depois que começámos a fazer este podcast e começámos a ouvir os vossos feedbacks, começámos a perceber, não, calma, isto afinal, a primeira cena gravada pode ser do episódio 8, depois uma da 4, mas gravar todas as cenas, vão um grande bloco de cenas num dia, gravar um grande bloco de cenas no mesmo decor, isso ainda faz mais confusão. Porque nós podemos pensar, ok, está-se a gravar uma na sala de aula, outra na sala de professores, outra no pátio da escola, por exemplo, ou outra no bar. Mas, pronto, não precisa de ser por ordem, mas são mais ou menos o mesmo episódio. Não, vocês gravavam vários episódios na mesma... Era por decor. Não, e quando estás em estados diferentes de emoções, não é? Com estados diferentes de emoções. É assim, gravas claro. Uma cena que estás a chorar imenso e depois gravas uma cena em que estás a rir e a fazer uma festa. Sim, há sempre tempo entre cenas, não é? Por preparações de luz, por tudo isso, e há ensaios da mesma cena para tu desligares de uma e entrares noutra, mas às vezes é essa esquizofrenia. Partilharam aqui connosco. Sais de uma cena em que estás grande malha, consegui aquilo e agora vou... finalmente vou poder cantar a canção que eu quero. Qualquer coisa estou a inventar e na outra ele deixou-me. Exato. Agora o que é que eu vou fazer? O coração está partido. Tinhas que andar nesta esquizofrenia. Por questões técnico-práticas e televisão sempre se fez assim. É assim que se faz televisão. E é esse... o gosto que há em fazer televisão, foi aquilo que eu disse há meia hora atrás, o conseguir-se viver a emocionalidade da cena naquele período de preparação. Isso é o que há de mais rico em fazer-se televisão. E o facto de ser estruturadas, assim, das gravações serem assim estruturadas, ainda mais por aí vais. E agora, voltando à pergunta de como é que era o ambiente entre os professores, era maravilhoso. Era o dia... Vocês transpareciam isso. É verdade, transpareciam isso. Eu também, porque eram todos assim muito descontraídos, dentro das personagens, pronto, descontraídos. E mas até muito que vocês muitas vezes gravavam, os professores, vamos cingir ainda ao núcleo mais restrito dos professores, os professores das artes.
ainda era o vosso ambiente transparecia muito naquelas partes em que vocês começavam a dançar também, a cantar e começavam aí a representar também vocês. Até porque eu lembro-me, eu tenho aqui presente uma cena, já não lembro se foi no primeiro episódio da temporada 7 ou 8, em que são vocês a fazer uma apresentação em canto e em dança para os alunos novos. Acho que foi na temporada 8. Foi na 8, sim, acho que foi na segunda. Sim, foi na segunda. Em que vocês estão numa espécie de barracão, armazém, garagem, nem sei bem o que é que chamar aquilo. Não, foi no Museu da Carris, ao pé dos elétricos, estás a referir-te a essa, não é? Se calhar. Dizia que... Pronto, eu agora estou-me a lembrar dos elétricos. É que eu acho que sim, que fizemos uma grande coreografia. Mas aquilo era um espaço muito amplo, muito era grande. Muito amplo. Pois. Então se calhar foi por isso que eu achei que era um armazém. Sim. A cumplicidade que vocês sentiam em cena era a cumplicidade que nós tínhamos como colegas, como atores. Era o dia mais divertido de se gravar, de estarmos lá. Era o dia para nós, professores, era o dia do decor da sala de professores, porque era a galhofa cá fora, era a concentração e era a cumplicidade na gravação. E essa divisão por decors, era semanal, era mensal, quinzenal? Dependia da necessidade de produção, daquilo que era necessário para a edição dos episódios, não é? Regra geral, poderia haver uma certa cadência e uma certa... como é que se diz? Repetição semanal, não é? O decor dos professores ser à quarta e na outra semana ser também à quarta e tudo isso, pronto. Poderia acontecer isso, mas também dependia de todas as necessidades de edição dos episódios e da minutagem que era necessária produzir. Sim, e havia dias em que tinhas vários decors também, porque não havia cenas suficientes no mesmo, portanto estavas amanhã num decor, à tarde noutro e assim sucessivamente. Mas isso é a máquina a funcionar, é a mecânica da coisa. Sim, com muita facilidade. Com facilidade não, porque lá está, tem que haver aquele rigor de estarmos a cumprir uma função profissional, mas com muita naturalidade, digamos assim, a coisa funcionava plenamente. E lá está, com o excelente apoio do João Pedreiro como diretor de atores, que estava sempre em cima de nós a relembrar-nos... num bom sentido, a relembrar-nos vens daqui, estás a viver isto e vais para ali, de forma a que depois as coisas colassem. E não só, toda a equipa de bastidores, há uma equipa imensa de bastidores, não é? A pessoa que trata dos raccords. Se eu gravei uma cena há 2 semanas e tinha aquela E-Sharp, portanto, se vou gravar agora a continuidade daquela cena, essa pessoa tem anotado que eu tinha aquela E-Sharp e que aqui tenho que usar a E-Sharp. Sim, tudo está alinhado para... Cada um tem uma função muito importante, distinta e precisa, para que as coisas não falhem e as pessoas não digam então, mas ele há bocado estava com aquilo na cabeça e agora já não está. Várias coisas que atenção. Exatamente, é uma máquina maravilhosa, a televisão. Mesmo. É assim, nós qualquer dia, vocês, eu pelo menos, pronto, sempre gostei muito destas coisas, zero ligada a isso, mas sempre gostei. Eu qualquer dia apetece vir para a televisão. Tirar um curso de atriz. Não, às vezes as pessoas precisam lá de alguém para limpar os camarins ou... Estás à vontade, não é? Não, mas vocês passam muito bem essa paixão, digamos assim. Acabamos aqui por também estar um bocadinho a viver isso convosco. É viciante, há que dizê-lo. Num bom sentido é viciante fazer. Sim. Já não faço há algum tempo, tenho saudades. A última produção de televisão que eu fiz assim com alguma continuidade foi o Espelho d'Água, aí há 4 anos ou 5, que tive os 9 meses também na produção. Até lá era aqui umas coisinhas assim, e depois, assim, e 9 meses a trabalhar num projeto foi o Espelho d'Água. Depois tenho feito muitas séries para a RTP1. Que é dos canais que mais está a produzir assim. Séries, sim. É muito bom. Tenho tido o privilégio de participar em algumas, portanto, no meu percurso continuei sempre ligado à televisão, mas não com essa continuidade. Já voltava a fazer uma coisa assim, de estar lá. Estão a ouvir este podcast. Está disponível. Ele está disponível, portanto é só ligar. Mas Pedro, apesar de tudo, acredito que tenhas tido muito reconhecimento também ao longo da tua carreira, mas sentiste, quando acabaste os Morangos, que havia um reconhecimento maior pelo público? Sim,
Completamente. Eu ia na rua, era o Félix. Portanto, não era o Pedro, não era o Pernas, eu era o Félix. Porque aquela pequena janela abre-te o mundo, não é? Abre-se para o mundo, dá-te muito mais visibilidade. Tu podes estar uma vida inteira a fazer teatro, só o público de teatro é que te reconhece, é que te... Ali acaba por chegar a milhões de pessoas, porque é a natureza da televisão, e consequentemente tu tens um maior reconhecimento do público em geral. E isso aconteceu, claro. Aconteceu. Sempre lidaste bem com isso? Sempre lidei bem com isso porque sou uma pessoa humilde e sinto-me grato, é gratificante. Se as pessoas vêm ter contigo e têm a necessidade de manifestar qualquer coisa em relação à personagem que te viram fazer, é sinal que tu estás a fazer algo de bom, não é? E que chegou e tocou a essa pessoa. É mais uma forma de reconhecer o teu trabalho. É uma forma de reconhecer o meu trabalho, lá está. E por isso sempre lidei bastante bem com isso. Confesso que também não era assim abordado, não é como colegas meus que às vezes nem podem sair à rua, pobres coitados, não é? Não, de todo, continuei a fazer... Provavelmente Ortigão, uma Sara Matos, especialmente na altura. Os protagonistas, sim. Pois, os protagonistas, pá, coitados, não é? Já tivemos aqui histórias, nem só de protagonistas, mas já tivemos aqui histórias que tiveram que ser escoltados pela polícia. Exatamente, lá está. Nunca cheguei a esse ponto, portanto, era de vez em quando abordado. Sim, de uma forma leve, natural, e às vezes nem se aproximavam, era mesmo só então, professor Félix, estás bom, pai? E seguiam a vida deles e pronto. E isto é muito bonito a ver, porque lá está, o ator vive da reciprocidade do público, não é? E foi aquilo que eu disse há pouco, no teatro tu tens essa reciprocidade imediata. Não é? Na televisão não, estás a gravar, meses depois vai para o ar e aí vais ter a reciprocidade daquela cena em que tu achaste que ficaste fantástico e que fizeste muito bem, só aí é que vais ter saber se realmente as pessoas acharam que tu estavas fantástico e fizeste muito bem. E havendo esse contacto das pessoas que viam a série, tu sentias, olha, alguma coisa devo estar a fazer bem, estou a cumprir bem o meu papel, estou a chegar a estas pessoas. Portanto, era aí que havia a reciprocidade do público. E era sempre muito bom, sim, era sempre muito bom. Uns autógrafozinhos, umas fotografias, uma conversa, o falar sobre a personagem, todos com muita curiosidade. O que é que vai acontecer a seguir? Obviamente, vai vendo, exatamente, tens que ver. Não. Portanto, era muito giro, muito giro. E agora sobre o regresso dos morangos, o que é que pensas disto? E já agora, se gostavas de participar? Eu disse automaticamente ao meu... Era o diretor da escola. Eu disse automaticamente, não, porque estão a procurar artistas com a vertente do canto também. Eu poderia ter voltado como professor de canto tranquilamente. Eu adoraria que o Félix voltasse. Aliás, eu disse ao meu agente, mostra-lhes que o Félix, e não é por ganância de trabalho, não é por nada, é por voltar a viver esta personagem. Se eles quiserem, o Félix está disponível. Eu adoraria ir, adoraria estar, dar-lhes o toque, não sei o quê. Pronto, mas a coisa não se proporcionou porque estava estruturada de outra forma e com naturalidade não estou lá. Mas adoraria estar mesmo. Acho fantástico estarem a voltar. Foi a pedido, digamos assim, de um público geral, de vocês que são admiradores dos morangos, do público em geral, toda a gente, que voltem os morangos. Porque realmente marcou uma geração e pode vir a marcar outras. Porque tem este valor que falámos há bocado, social, de consciência social, de consciência... Achas que vai conseguir manter assim a linha? Expectativas. Exato. Eu espero vivamente que sim. Eu espero que chegue e que marque tão fortemente como as 9 temporadas anteriores marcaram. As expectativas estão muito altas, creio eu. Sim, eu estou muito expectante. Não só pelas pessoas que estão lá a trabalhar, não é? Como também
por questões técnicas, acho que houve uma evolução muito Sim, grande tecnicamente, e por questões técnicas quero ver como é que as coisas estão agora, qual é o olho do realizador, o olho de realização e de estruturação dos episódios. Estou com muita vontade de ver, de estreia. E os próprios jovens já têm assim um bocadinho mais de formação do que se calhar antigamente os... Nas temporadas 7 e 8 talvez não, mas sim, comparado com as temporadas geral. iniciais... Sim, estou a falar no geral. Pois, não sei. Nós não nos podemos esquecer que fazia parte do projeto o contratar jovens, não só para serem os atores, mas também aquilo era um pouco um workshop para eles, sim. uma forma de Eles aprender e de... toda uma parte de workshops antes da... Exatamente, eles tinham todos todo um workshop, todo um trabalho pré-rodagem, porque era o primeiro trabalho deles e era esse um dos... Mais uma coisa a valorizar os morangos, era esse um dos objetivos do projeto. Exatamente. Criar novos jovens para... Era uma escola, era também uma escola. Quantos dos atores e atrizes que estão agora na ficção nacional, quantos é que não passaram pelos morangos? A fornada morangos, lá está. Todos os anos havia uma fornada morangos, digo isto com carinho, não digo... Claro. E muitos estão, hoje em dia, são excelentíssimos atores do nosso meio e da nossa praça, que vieram de lá, foram formados lá. E eu espero que agora, com esta temporada, aconteça o mesmo, que os jovens que estão a entrar nesta temporada, que tenham passado por esse workshop, que tenham passado por esta experiência, que tenham aprendido, e que seja uma nova fornada de bons atores para o nosso meio. E eu acredito que vai ser, Pedro, depois dos morangos, continuaste a fazer séries, novelas, filmes, teatro, dobragens, dentro de tudo isto, só pudesses escolher uma coisa, o que é que gostavas de continuar a fazer para o resto da vida? Só uma coisa, de tudo o que o ator pode fazer, só uma coisa. Nada, mas... Não, digo uma porque vai abranger várias artes. Eu tenho que dizer teatro musical, é onde eu realmente me sinto em casa. Porque tenho esta valência do canto, é o meu curso, canto desde que me conheço, eu acho que já nasci a cantar. Pedro não cantou. Eu não chorei, o que eu cantei foi. Eu costumo dizer isso a brincar, curiosamente. E acho que era no teatro musical. No teatro musical tu cantas, danças, representas, vives histórias, as pessoas pensam que no teatro musical estás a dizer texto, depois cantas uma cançãozinha. Não, a canção é texto como todo o outro, só que tu tens que, curiosamente, dizes aquele texto em melodia. E esta construção tu vais, volto a dar estes exemplos, vais a Londres, vais à América, os atores de musicais são conhecidos como triple threat. São a ameaça tripla porque têm que cantar, dançar e representar a um nível top, não é? Para conseguirem viver as personagens. E é toda essa riqueza, toda essa envolvência, o facto de eu ter começado na música e ter começado em teatro, no teatro musical, que eu acho que é a minha praia, é onde adoro fazer teatro de texto, adoro fazer teatro de drama, adoro fazer comédia, adoro fazer... Lá está, porque a experiência, fui vivendo tudo e aprendi a gostar e de ter passado por essas experiências, mas no teatro musical onde eu me sinto pleno. Portanto, se tivesse que escolher só uma coisa, ficaria o resto da vida a fazer teatro musical. Surpreendeste, que eu achava que não ias conseguir escolher. Às vezes temos aqui é verdade, não consegues convidados que não conseguem escolher. É verdade. Não, mas já que tinha que escolher... escolher uma que... abrange várias artes, lá está. Sim. E se pudesses deixar um conselho a pessoas que estão a começar a entrar agora na área deste mundo das artes, o que é que lhes dirias? Que sejam eles próprios, fiéis às suas ideias, fiéis aos seus objetivos, que não queiram ser outro, que tenham os seus ídolos, que tenham as suas influências, as suas preferências, os seus gostos, que tenham tudo isso, mas que não saiam deles próprios para se aproximarem daquilo que admiram. Que sejam eles próprios até chegarem ao ponto de se admirarem como admiram os outros. Que sejam humildes,
que procurem a verdade, a espontaneidade na verdade, que não representem, lá está, que vivam as coisas dessa forma natural e que passe por eles, que saia a essência deles também na personagem, porque nós somos o veículo das personagens, acabamos por ter muito de nós próprios na personagem, claro, porque é o nosso corpo, é a nossa voz, é a nossa é o nosso visual, portanto, mas que acima de tudo é isso, que sejam fiéis a eles próprios, que não queiram ser alguém, a não ser eles próprios, e que se dediquem com humildade, que não se deixem levar pela arrogância do sucesso, continuem com muita humildade a querer trabalhar sempre, a querer aprender cada vez mais, e isso vai enriquecê-los cada vez mais. Fantástico. Espero que tenham tomado nota, futuros atores e atrizes. Se não tomaram, podem voltar para trás. É um grande conselho. Exatamente, sem dúvida. E agora estamos mesmo a terminar aqui a nossa conversa. Nós gostamos de fazer um bocadinho de jogo no final com os nossos convidados. O Tiago vai fazer aqui algumas perguntas e tu, se conseguires, respondes assim o mais rápido que conseguires. Okay. Perguntas curtas, respostas rápidas, mas... não é nada difícil. Eu às vezes sou inconveniente. Não, sempre estou a brincar. Então, vamos a isto. O que é que foi mais desafiante ao interpretar o Félix? O ser próximo de mim. Ok. A cena que mais gostaste de gravar nos Morangos? O primeiro beijo com a Ângela. Que giro. Porquê? Por toda a componente emocional associada? Ou... Porque pela timidez do Félix, pela dureza da Ângela e porque estivemos temporada e meia à espera que acontecesse. E de certa forma, lá está um ponto de viragem também nas personagens. E um ponto de viragem das personagens. Sobretudo na Ângela. Que cena mais gostaste de gravar nos Morangos? Desculpa, a cena mais desafiante? A cena mais desafiante quando a Ângela... Não uma cena, mas as várias cenas em que o Félix andou muito depressivo porque a Ângela o deixou. Consegues escolher as pessoas com quem mais gostaste de contracenar? Todos, mas não estou a ser politicamente correto. Todos, mas em especial a Sofia Duarte Silva. Alguém que tenha sido particularmente desafiante de contracenar? É desafiante no sentido... que tu quiseres colocar. Sim. Desafiante... Olha, talvez o Nuno Pardal, quando fez do meu irmão, porque... sim, porque tínhamos cenas muito duras, muito fortes, e isso foi um desafio muito grande para ambos, creio eu, porque nós temos muita cumplicidade nos bastidores e ali tínhamos que ter um certo atrito que, portanto, foi desafiante por causa disso. Essa é a resposta à próxima. É sim, mais para confirmar, porque acho que por essa entrevista já percebemos, mas... Gostavas de ter interpretado outra personagem que não o professor Félix? Não, de todo. De todo. Guardaste alguma coisa da personagem, em termos de objetos? Sim, ainda hoje tenho uma camisa. Nenhuma chave, nenhum cachorro? Não guardei as echarpes, mas fiquei com uma camisa, com um polo e... Ainda queria algumas coisas. Fiquei assim com uma coisa ou outra porque gosto sempre de guardar uma recordaçãozinha das personagens que vivi e ali guardei uma camisa e uma camisa preta e branca ao xadrez, não sei se recordarão dela em cena, e um polo de malha. Sim. E já agora, se pudesses ir tomar um café com alguém dos Morangos, com quem já não falas há algum tempo, com quem seria? Agora acho que vai dizer a Sofia. Não, sim, a Sofia, porque realmente já não estou com ela há algum tempo. Acho que a última vez que falámos foi para aí há 2 anos. Uau. E gostava de estar com ela outra vez, sim. Beber um pinho com ela. Pronto. Já estamos a precisar. Isso acontece, Sofia, estás convidada e depois o Pedro influencia para vir. Acho que é todo um ciclo. Sim. Parece-me bem. Pedro, está feito. Está feito. Muito obrigado. A conversa fluiu, foi ótimo. Sim, obrigada. E já aprendemos mais coisas também. Também é verdade, é? Daqui dos bastidores e da produção, portanto, obrigada mesmo. Obrigado eu por tudo. E assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que tenham gostado tanto quanto nós de recordar mais uma personagem das temporadas 7 e 8. Tiago, queres fazer aqui a tua parte? Então,
é seguirem-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast, deixarem os vossos likes, deixarem os vossos comentários, as vossas E mensagens. continuarem a falar connosco, porque é sempre um prazer falar convosco. E se alguém arranjar trabalho à Tânia a esfregar o chão nos bastidores, mandem mensagem para a página. Tá? É assim, muitos deles querem que eu também seja atriz, portanto, depois partilhem connosco se não querem que eu seja atriz. Mas convinha ter-se talento. Bom, espero que tenham gostado deste episódio e continuem connosco e que nos continuem a dar muito feedback, porque nós só crescemos dessa forma. Portanto, até à próxima. Tchau!